Boa noite, está iniciando mais uma edição do programa Contraponto Empreendedor para as cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Cachoeirinha. E hoje eu recebo a Romy Gonçalves da Otoprime, que é uma empresa especializada na área de aparelhos auditivos. Boa noite, Romy. Boa noite, Elisandro. Boa noite ao público de casa. Estou muito feliz com o convite. Te agradeço, né? Acho que vai ser bem interessante a nossa conversa. E é interessante porque ele é um assunto que hoje diz respeito a muitas pessoas. Várias pessoas têm algum tipo de problema, seja o zumbido, falta de audição. E a empresa hoje, como é que ela está preparada para atender esse público? Nós somos um centro especializado, Elisandro, em audição e equilíbrio. É nosso ponto mais forte. Nós somos centro de referência hoje na região metropolitana, não só em Canoas, mas na região do Vale dos Sinos tem vindo até nós, porque nós temos áreas, principalmente de exames neurológicos, auditivos, que são mais da região neurológica, nós temos todos aqui em Canoas. Então o público não precisa mais ir a Porto Alegre e o Vale dos Sinos também não precisa ir tão longe para receber esse tipo de atendimento especializado. E tu tem quanto tempo já de atuação na área e quanto tempo tem a Otoprime? A Otoprime, eu tenho 7 anos já de atuação com audição e equilíbrio. A Otoprime, ela surgiu há um ano, ela foi idealizada com tudo que eu imaginei, né? Ter um centro bem especializado, buscando excelência, e um centro integrado que realmente tivesse todos os recursos para o paciente, para atender esse paciente sem que ele precisasse se deslocar a demais áreas, precisasse buscar um outro atendimento. Então, que tivesse tudo ali para que ele fosse atendido da melhor forma possível. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui da entrevista e eu, pelo menos, sou leigo no assunto, para mim, iria somente consultar com um otorrino e já estava resolvido o problema. Mas a Romy me explicou que é totalmente diferente. Tem um trabalho muito maior envolvido nisso aí. Tem um trabalho integrado, que o paciente não é só um ouvido, não é só uma boca. Então nós temos um tripé de atendimento no Otoprime, são 7 profissionais, são fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Cada fonoaudiólogo também atua numa área diferente. Isso é interessante, porque nós temos 4 áreas, que é a linguagem, motricidade orofacial, que envolve as funções da face, deglutição, sucção. A gente tem a audição e a gente tem voz. Então, cada profissional é especialista em alguma coisa diferente. A gente também tem otorrinolaringologista, que é um médico especialista em garganta, ouvido, região de cabeça e pescoço também. A gente tem esses profissionais e uma rede de atendimento muito maior, que é formada por neurologistas, odontólogos, bucomaxilofaciais, a gente tem neuropediatra, neurologista. Então, é um trabalho que ele tem que ser integrado, principalmente que a gente foi conversando bastante sobre uma questão nova que é o zumbido, que até bem pouco tempo atrás se imaginava que não tinha cura. E hoje a gente pode afirmar com toda segurança que em alguns casos sim é curável. Tem causas como qualquer outro problema, tem causas curáveis, tem causas que a gente pode manter, minimizar, e é difícil hoje te dizer quais não podem ser tratadas, porque temos vários tratamentos. Mas tem que ser pensado individualizado e para cada paciente é um trabalho diferente. E nós temos que ter esse olhar global, integrado. Eu não consigo olhar sozinha, nem ajudar sozinha esse paciente. Então eu preciso de toda uma equipe para pensá-lo. E Romy, como é que funciona? O paciente chega até vocês com um determinado problema. E como é que é o funcionamento até chegar ao diagnóstico? Normalmente o paciente consulta no otorrino, médico otorrinolaringologista. Ele vai avaliar causas metabólicas, que é a pressão, alterações do sangue, diabetes. Então ele vai avaliar hormônio, causas metabólicas para esse paciente. E para qualquer um que chegar com tontura ou com dificuldade de audição, tem que fazer a avaliação física, a avaliação funcional. Então o médico se preocupa muito com isso, né? Quando medicar, quando não medicar, que tipo de terapêutica.
Aí ele pede avaliações audiológicas que envolvem, tem várias avaliações de audição e equilíbrio, tem tanto as do ouvido para baixo, que é esse ouvido periférico que a gente chama, quanto as questões neurológicas, né, para avaliar o que pode ser ajudado. E a nossa avaliação audiológica é importante para que o médico tome a frente do diagnóstico, possa medicar, possa encaminhar para cirurgia, possa fazer uma outra conduta terapêutica. No caso do zumbido em especial, como ele pode ser até uma alteração da articulação da ATM, que a gente chama que é a articulação da mastigação, essa daqui, quando a gente mastiga, move o carrinho, que a gente conhece como carrinho, né? Pode ser disso a uma alteração de metabolismo mesmo. Então, dependendo do que o médico for vendo, for avaliando, ele vai designando algumas áreas, solicitando algumas outras avaliações. Pode ser compressão de uma artéria importante que não está levando sangue para o ouvido, aqui no ouvido está o equilíbrio e a audição. Então, pode ser várias coisas, desde uma alteração metabólica, uma compressão de nervo, uma compressão muscular, né, uma tensão na cervical, uma alteração da coluna cervical, uma alteração da ATM, então são várias coisas. A gente precisa estar integrado com esse olhar, porque não adianta eu olhar o ouvido, o otorrino olhar o ouvido, aí chega lá no odontólogo, ele olhar a boca e vai dizer, não, o problema não é aqui. A gente tem que estar integrado, então tem que ter essa rede com esse olhar. E como é que funciona assim, esse direcionamento? Via otorrino. O médico vai solicitar as avaliações, a equipe conversa os dados e chega num diagnóstico conjunto. Cada um contribui com a sua avaliação, para a gente poder saber qual o método ideal de tratamento daquele paciente. Então, é uma questão individualizada. Não existe uma fórmula mágica. Até porque... É importante falar isso, né? Porque para a pessoa realmente chegar a esse diagnóstico e resolver o problema, não é simplesmente ir até um consultório de um médico e achar que ali está tudo resolvido. Quem fizer isso, então, está fazendo errado. Está fazendo errado, porque não tem como um profissional tratar se ele não tiver uma equipe. E a equipe pensa, nós temos saberes diferentes, esses saberes são integrados. A gente tem como avaliar cada um a sua parte, sua área de maior atenção, de maior profundidade, e a gente conversa o diagnóstico, a avaliação e o tratamento. E não é só planejar junto, mas avaliar junto. Nós temos condições de saber se o tratamento está indo bem ou se ele não está indo bem. Isso tem que ser monitorado durante o tratamento. Não adianta chegar lá no fim e perguntar para o paciente, o que tu achou? Melhorou? Quem tem que saber somos nós. A gente tem que ter segurança e não pode achar. É uma coisa que é proibida lá na Otoprime, é achar coisa. A gente não acha. A gente sabe. Então a gente tem como medir, a gente tem como avaliar e saber para que lado vai o tratamento, se ele está surtindo efeito ou não e se é hora de trocar a conduta. Há tempo da gente não perder, não atrasar esse tratamento. E na Otoprime hoje, quantos profissionais vocês têm interligados? Nós temos 7 profissionais e 3 pessoas para o atendimento. A gente tem uma pessoa que faz ouvidoria, que isso para mim é muito importante. A gente quer saber como é que o paciente foi bem, se ele foi bem atendido ou não, como é que ele foi atendido, como é que ele nos vê. Então, sempre depois do atendimento ele preenche a pesquisa de satisfação, mas esse paciente recebe uma ligação uma vez por mês para saber se ele foi bem tratado, se ele tem alguma sugestão, se tem alguma dúvida, se ele tem alguma sugestão, se ele foi... Em algum momento teve algum problema, a gente precisa entender, a gente quer ouvir o paciente, porque a gente constrói a Otoprime baseado no que as pessoas sentem, no que as pessoas se sentem confortáveis ou não. Então a gente ouve bastante o nosso público. Aqui o programa ele é o Contraponto Empreendedor e ele é voltado para a área mais corporativa. E uma coisa eu sempre pergunto para quem vem aqui no programa, participa, é se o teu negócio era um sonho ou se foi oportunidade? Sabe que foi as duas coisas. Surgiu a oportunidade de eu colocar a Otoprime aqui e colocar nos moldes que eu havia sonhado, num padrão de excelência diferenciado. Que hoje, em muitas áreas, a gente tem diferenciais que são gritantes. Tem um setor integrado, a gente visa sempre excelência, a gente oferece coisas que ninguém oferece na região,
né? Como eu gostaria de ter minha imagem ligada. Então acho que juntou as duas coisas. Foi num excelente momento e foi bem o que eu tinha sonhado, planejado, a Autoprime. E hoje estou recebendo aqui no Contraponto Empreendedor a Romy Gonçalves, proprietária da Autoprime. A gente agora vai para o intervalo e já voltamos ainda para falar um pouquinho mais sobre essa empresa, sobre diagnóstico e também sobre aparelhos auditivos. Rapidinho, já voltamos.